Bom, na aula passada, eu estava discutindo com vocês a questão da necessidade de construir uma teoria discursiva da argumentação. E me vali da retórica, terminei explicando o que eram os raciocínios necessários, ou seja, aqueles cuja conclusão decorre necessariamente da verdade das premissas colocadas, e aqueles que são preferíveis, ou seja, cuja conclusão é provável, é possível, é plausível, mas não é logicamente verdadeira. E eu dei dois exemplos para falar dos negócios humanos. Então, vamos verificar. Nos negócios humanos, pode ir para aquele. Nos negócios humanos, na verdade, a maior parte dos negócios humanos que são realmente interessantes, eles não têm verdades lógicas. Por exemplo, o aborto deve ou não deve ser descriminalizado. As pessoas religiosas costumam dizer que o aborto é pecado. Eu, por exemplo, penso que a questão do aborto é um problema de saúde pública. Por quê? Porque vai beneficiar um número muito grande de mulheres que faz aborto em situações muito precárias e acabam tendo problemas por realizar o aborto em situação muito precária. Mas nós poderíamos discutir longamente, não é o nosso objetivo discutir. O certo discutir esse assunto longamente. O certo é que, em quase todos os negócios humanos, há posições divergentes e o discurso precisa persuadir o outro da veracidade dos meus argumentos e da falácia do argumento do outro. Desde a antiguidade, o campo da linguagem era dividido em três disciplinas: a retórica, que era chamada ars benedicendi, a gramática, chamada ars rectedicendi, e a dialética, ars veredicendi. A retórica era a arte do bem-dizer. Ars artis, em latim, era o conjunto de procedimentos destinados a ensinar a fazer alguma coisa. Não era o sentido moderno da palavra arte, né? Então, arte do bem-dizer. O que é a arte? Arte de dizer de maneira eficaz, de persuadir o outro do meu discurso. A gramática é ars recta dicendi, arte de dizer corretamente. E a dialética, ars vere dicendi, arte de dizer de maneira verdadeira. A retórica, então, vai tratar, é um elemento central, e uma teoria de argumentação é um elemento central na construção do discurso. A retórica estuda três componentes: o ethos, de que eu já falei, é a imagem do enunciador; o pathos, aquelas disposições do enunciatário, as paixões de que ele é movido, etc. E o logos. O logos é o discurso. E são esses elementos que a retórica vai estudar. Seguinte, eu tenho o seguinte: a retórica tem 5 operações: a inuentio, a dispositio, a elocutio, a actio e a memória, os termos em latim. Em grego, a invenção é chamado heuresis, encontrar o que se dirá. Invenção, naquela época, não era tirar do nada, como nós hoje costumamos atribuir à palavra invenção. Inuentio, em latim, inventio, na verdade era buscar aquilo que existia, que estava repertoriado. Dispositio, em grego era chamado taxis, era inuenta disponere, dispor o que for encontrado. Como é que eu coloco dentro do discurso aqueles elementos? Elocutio alexis,
ornario verbis, ornar com palavras. Era a escrita. Actio é gozado. Eu pus os nomes gregos por causa deste ação de discursar em grego, era chamada hipócrisis. Hipócrisis. Veja que é de onde vem a palavra hipocrisia. Era atuar e enunciar, fazer o discurso. E memória, mneme em grego, que é confiar a memória. Um bom orador falava sem ler aquilo que ele estava falando, porque ele confiava na memória. Seguinte. Eu vou me ater à questão da elocução. A elocução é a escrita do texto, né? E quais são as virtudes elocutiones? Quais são as virtudes da elocução? As qualidades da elocução? A correção, que era chamado latinitas, em latim. Veja, correção era latinidade, ou seja, ela está de acordo com a língua que eu falava. Eu não podia usar expressões que não estivesse de acordo com a língua. A clareza, plano, a ornamentação, ornatus, e a adequação do discurso à circunstância, aptum. Seguinte. Eu queria chamar a atenção de alguns elementos que vão aparecer na retórica. Quais são os princípios sobre os quais se baseia a retórica? Bom, em primeiro lugar, o princípio da antifonia. O que significa antifonia? Significa que aquilo que é feito por um discurso pode ser desfeito por outro discurso. Então, por exemplo, uma pessoa estava no ginásio no momento do lançamento de um dardo. O lançador de dardo lançou o dardo e o dardo pegou na pessoa e feriu a pessoa. Quem é culpado? Uma pessoa vai dizer o lançador de dardos, porque ele não foi suficientemente hábil para não pegar alguém do público. O outro vai dizer, não, o culpado é a vítima, porque ela estava num lugar em que a assistência não poderia estar, porque, na verdade, há regras muito estritas sobre os lugares que a assistência no lançamento de dardo pode ocupar. Então, veja, o princípio da antifonia é um princípio central na retórica. O que se faz com um discurso se desfaz com o mesmo discurso. O segundo princípio é o princípio do paradoxo. Na verdade, a língua tem coisas paradoxais. E uma coisa é esse soneto de Camões, que é um belíssimo soneto. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é um nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É um querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrária a si ao mesmo amor? Veja, eu tenho nesse soneto uma tentativa do poeta de definir o amor. Veja o primeiro verso do primeiro quarteto. Amor é o termo a ser definido, sujeito da frase, o verbo copulativo, e em seguida vem a definição. É um fogo que arde sem se ver. Só que essa definição tem uma contradição. Fogo que arde é visível, sem se ver, invisível. O amor é um fogo visível e invisível. Ora,
uma definição não pode conter uma contradição. Uma contradição numa definição invalida a definição. É ferida que dói e não se sente. De novo, a contradição. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. E observem que ele vai, então, em cada um dos versos dos dois quartetos e do primeiro terceto, buscar definir o amor passando por todas as categorias lexicais, veja, fogo e ferida, substantivo concreto, contentamento e dor, substantivo abstrato, um não querer, um andar, um nunca contentar-se, um cuidar, verbos substantivados. Um querer, também verbo substantivado. É servir a quem vence, é ter com quem nos mata lealdade. É o verbo usado no seu valor claro. Então, as duas grandes categorias, substantivos e verbos, estão aí presentes para eu poder para eu poder definir o que é o amor. E ele é como se ele tentasse definir o amor e não conseguisse, e ele vai tentando, e chega no último terceto, ele diz assim: mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrária a si é o mesmo amor? Como que os seres humanos buscam tanto amor, se o amor é uma coisa tão contraditória? E eu tenho uma interrogação. O poeta é como se ele não definisse o amor. Veja, a primeira palavra é amor, vem o verbo copulativo, e a última palavra é amor. Amor é amor. Não é alguma coisa a ser definida, é alguma coisa a ser vivida. Ora, um fogo que arde sem se ver, uma ferida que dói e não se sente, isso não existe na realidade. É só na linguagem que eu posso construir essa contradição, esse paradoxo. Então, o primeiro princípio da argumentação é o princípio da antifonia. O segundo, o princípio do paradoxo. O terceiro, seguinte, é o princípio da probabilidade. Veja um exemplo que eu achei no estado de São Paulo, que era uma notícia. Maduro responsabilizou os partidários da oposição pela depredação de algumas lojas em cidades como Valência e Caracas. O líder antichavista Henrique Capriles, por seu lado, disse que ao governista Partido Socialista Unido da Venezuela, PSUV, quem tumultua as filas para responsabilizar a oposição. Peço ao povo paz, que não caia em provocações, disse Maduro. Se você vir um parasita amarelo, é a referência do chavista aos opositores, quebrando uma vidraça, entregue-o às autoridades. Capriles respondeu às acusações por meio do Twitter. Todos os focos de saques, anarquias e caos são dirigidos pelo PSUV, para depois jogar a responsabilidade em cima de nós. Fiquem alertas. Veja, quando eu tenho um fato, eu tenho uma probabilidade 1. Ou seja, existe depredação de lojas na cidade, o governo diz que é a oposição. A oposição diz que é o governo quem está fazendo isso, são governistas que estão fazendo isso para jogar a responsabilidade na oposição. Veja, é a mesma questão do princípio da antifonia. As probabilidades colocadas pelo discurso correspondem a probabilidades em sentido contrário. Então, três princípios sobre os quais se fundamentam a argumentação. O princípio da antifonia, o princípio do paradoxo e o princípio da probabilidade. Seguinte. Bom,
Vamos dar um exemplo para. São alguns exemplos de um tipo de argumento discursivo que foi construído pela retórica. É redução ao absurdo. Em latim, esse procedimento argumentativo é denominado reductio ad absurdum ou reductio ad impossibile, ou redução ao absurdo, também chamado argumento apagógico, do grego apagogé, que significa ação de desviar do caminho certo, e daí a mudança da base da argumentação. O que é a redução ao absurdo? Alguém faz uma afirmação e eu, na réplica a essa argumentação, levo o argumento até as consequências do argumento, até o seu mais alto grau, para mostrar a invalidade desse argumento, o absurdo desse argumento. Por exemplo, alguém afirma nada existe. Réplica. Então, você nada disse acerca da existência. Ora, é evidente que você acabou de dizer alguma coisa. Se nada existe, você não disse o que disse. Portanto, é falso que nada existe. Veja, isso é uma argumentação discursiva. Quer dizer, eu vou dizer que se nada existe, você não disse o que disse, porque nada existe. Portanto, é falso que nada exista, porque você acabou de dizer alguma coisa. Seguinte, vamos dar alguns outros exemplos. Uma mãe pergunta a um filho por que ele começou a fumar. Ele responde que todos os seus amigos o fazem. A mãe disse, então, se todos se jogarem do alto da ponte Rio-Niterói, você também o fará? Veja, eu estou levando o argumento do filho até o máximo grau para mostrar a falsidade desse argumento. O princípio central da homeopatia diz que a água retém a memória das substâncias nela dissolvidas, mesmo quando a solução é tão fraca que nenhum traço da substância original está nela presente. Bom, aí eu digo, se esse princípio é verdadeiro, os remédios homeopáticos não prestam, pois a água adquire todas as substâncias químicas benéficas, mas também as maléficas das diferentes substâncias. Então, um remédio da homeopatia diz que o remédio da homeopatia é perigoso para uma pessoa, porque a água retém a memória das substâncias dela dissolvidas, tanto as benéficas quanto as maléficas. Ou este argumento aqui. Se afirma que Deus é onipotente. Então, eu posso fazer uma reductio ad absurdo. Onipotente é aquele que pode fazer todas as coisas. Oni é do omnis, do latim, que é todo. Potente é que tem a possibilidade de fazer tudo. Se Deus fosse onipotente, poderia fazer qualquer coisa, inclusive uma pedra que não fosse capaz de levantar. Mas se houvesse uma pedra que ele não pudesse levantar, ele não seria onipotente. Então, veja, na verdade, sempre a argumentação é uma construção discursiva com vistas a debater um ponto de vista contrário. Argumentos são os procedimentos discursivos que levam a persuadir o outro, que levam a fazer com que o outro aceite como verdadeiro o meu ponto de vista, que aceite, que creia naquilo que eu estou dizendo. Então, esse procedimento da reductio ad absurdum é um argumento discursivo. E é uma coisa gozada porque, se eu pego a etimologia da palavra argumento, ela vem do latim argumentum, que significava argumento, como em português. Mas se eu for
ver de onde vem a palavra argumentum do latim, eu vou chegar numa raiz indo-europeia, argo, que significa brilhar, cintilar. É a mesma raiz que está na palavra argênteo. Argênteo é prateado. Ou então argentário, aquele que gosta de dinheiro. Ou a palavra arguto, aquele que é brilhante, certo? Bom, argumento, então, é aquilo que faz brilhar, que faz cintilar uma ideia de forma que eu possa me persuadir da veracidade dessa ideia. Veja, os raciocínios preveríveis, então, não são logicamente verdadeiros, mas eu aceito esses raciocínios porque eles são mais prováveis, mais plausíveis, mais possíveis e assim por diante. Seguinte. Vejam agora outro exemplo de valor argumentativo. Nós aprendemos as figuras de retórica, metáfora, metonímia, sinédoque, etc. Tal. E nós achamos que essas palavras são para ornar o discurso. Aliás, uma das virtudes da elocução era o ornatus, o ornamento. Só que ornatus não significa enfeitado, significa bem construído, porque ornatum, em latim, significava inicialmente arreio, significava inicialmente bateria no sentido de objetos de cozinha, né? E então, só mais tarde, ornatus passou a significar enfeite. O primeiro sentido da palavra ornatus era rei. Tanto que eu tenho uma frase no De Bello Gallico, naues omnis genus armorum ornatissimae, ou seja, naves de todos, omne genere armorum ornatis. Eu não vou traduzir isso por navios enfeitadíssimos de todos os tipos de armas, mas vou dizer navios equipadíssimos de todo tipo de arma. O ornatus, portanto, não é um enfeite da linguagem, mas é quando a linguagem está bem equipada, a linguagem está bem urdida para que eu possa convencer o outro da veracidade do que eu estou afirmando. E aqui eu quero mostrar que as figuras de retórica, metáforas, metonímias, não são efeitos de sentido, elas são processos de argumentação com vistas a me convencer de alguma coisa. Este soneto de Gregório de Matos, É a Vaidade, é o mais belo soneto do barroco brasileiro. É a vaidade, Fábio, nesta vida, rosa que da manhã lisonjeada, púrpuras mil com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumido. É planta que de abril favorecida por mares de soberba desatada, florida galeota empavesada, sulcufana navega destemida. É nau, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galhardias apresta, alentos preza. Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa, de que importa se aguarda-se a indefesa, penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa? Bom, veja, nesse soneto o narrador vai explicar a Fábio, que é o narratário, o que é a vaidade. E ele diz, é a vaidade, Fábio, nesta vida, e ele vai usar 3 metáforas para dizer o que é a vaidade. A vaidade é rosa, no primeiro quarteto, é planta, no segundo quarteto, é nau, navio, no
no primeiro terceiro. E, bom, uma metáfora, o que é uma metáfora? Uma metáfora é uma figura em que existe uma relação de semelhança entre os dois sentidos. Por exemplo, quando eu digo uma metáfora tola, como a Amazônia é o pulmão do mundo, por exemplo. Entre o sentido de pulmão, órgão do corpo humano que serve para a respiração, ou qualquer definição que eu desse do pulmão, e a floresta como sendo o pulmão do mundo, há entre esses dois sentidos uma relação de semelhança, porque eles têm traços semânticos comuns. No caso, floresta pode ser chamado pulmão do mundo, porque, assim como o pulmão, ela vai reter o gás carbônico, liberar o oxigênio no pulmão para purificar o sangue e na floresta para purificar o ar, né? Bom, então, só que quando uma metáfora é muito nova, eu preciso explicar quais são esses traços de semelhança. Então, ele diz, a vaidade é rosa, por que é rosa? Não é qualquer rosa, rosa que da manhã lisonjeado, ou seja, é a rosa recém-aberta da manhã, e que exibe púrpuras mil com ambição dourada, airosa rompe a raça presumida. O que ele está dizendo é que o ser humano vaidoso é aquele que mostra suas qualidades como a rosa recém-aberta da manhã e arrasta presumidamente ao longo da vida essas qualidades que ele faz questão de mostrar. E aí vem a segunda metáfora. É planta que de abril favorecida por mares de soberba desatada. Veja, é planta de abril favorecida. Abril, no hemisfério norte, era o mês da primavera, e as árvores, então, depois de estarem completamente sem folha no inverno, em abril estão cobertas de folhas e as flores começam a aparecer. Então, é a planta no seu máximo esplendor. É planta que de abril favorecida por mares de soberba desatada, a soberba de mostrar essa beleza tal. Florida galeota empavesada. É uma galeota, é um navio florido, enfeitado, empavesado, que vai ao longo da vida, que navega ao longo da vida ufanamente e destemidamente. O homem vaidoso é aquele que, ao longo da vida, vai mostrando as qualidades que possui, os enfeites que possui. E aí vem a terceira metáfora. Enal, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galhardias à presta, alentos preso. É um navio que tem a presunção de fênix generosa. Quem é fênix? Fênix é a ave que renascia das próprias cinzas. O ser humano vaidoso apresta galhardias e preza alentos, ou seja, ele está preocupado com as qualidades exteriores e passageiras, por exemplo, a beleza física. Então, diz, enal, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galhardias apresta e alentos preza, ou seja, valoriza as qualidades que são exteriores e momentâneas. Seja que em cada um ele vai acrescentando um traço a mais da vaidade. No primeiro, ele diz que a vaidade é a exibição das qualidades. Depois, diz que a vaidade é o caminhar ao longo da vida mostrando essas qualidades. E depois, que essas qualidades são exteriores e momentâneos. Se o poema de
de Gregório de Matos terminasse aí, seria um poema qualquer, mas ele tem o último terceto. Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa, de que importa? Como planta rosa e nau vistosa significa vaidade, de que importa ser vaidoso se aguarda sem defesa? Penha nau, ferro a planta, tarde a rosa. Bom, o que é penha? Penha é o penhasco, o rochedo. O penhasco aguarda a nau. Quer dizer, o penhasco é a causa do naufrágio do navio. Portanto, penha aí é uma metonímia, e com esta metonímia, porque enquanto na metáfora eu tenho uma relação de semelhança nos dois sentidos, na metonímia eu tenho uma relação de contiguidade entre os dois sentidos. Então, o efeito e a causa há uma relação de contiguidade, de proximidade dos dois sentidos. Penha é o penhasco. Então, o penhasco é a causa do naufrágio do navio. Penha aqui significa naufrágio. Ferro a planta é uma metonímia também. Ferro significa o quê? O instrumento no lugar da ação. Ferro é o corte da planta. E tarde a rosa, o momento pela ação, também uma metonímia. Então, tarde a rosa é o fenecer da rosa, é o murchar da rosa. Agora, há uma outra coisa que a metonímia em contato com a metáfora, nau não significa navio. Portanto, o naufrágio aguarda a nau significa a morte aguarda o homem vaidoso. Essa metonímia se metaforiza e naufrágio significa morte. Ferro também, o corte da planta se metaforiza e corte da planta significa a morte do ser humano. E tarde a rosa, a mesma coisa, a metonímia se metaforiza. Veja, gente, o que o poema diz é: de que adianta ser vaidoso se a morte aguarda todos nós sem defesa de forma alguma? Bom, minha gente, dizer que adianta ser vaidoso se nós todos vamos morrer? Isso é conversa de bêbado em boteco depois que morre um amigo. Mas dizer essas coisas com este brilhante jogo de metáforas e de metonímias e metáforas, de metonímias que se metaforizam, etc., isso dá uma intensidade tão grande a esta afirmação que me faz aceitar essa afirmação como verdadeira. Seguinte. Bom, agora existe uma outra coisa que eu tenho que levar em conta na argumentação. Na argumentação, eu posso me referir a coisas que não estão no texto. Vejam esse trecho que é do capítulo 5º do Gargantua, do autor francês François Rabelais. Eu molho, umedeço, bebo, tudo por medo de morrer. Bebe sempre que não morrerá. Se eu não beber, se ficar seco, estarei morto. Minha alma irá parar num brejo. A alma nunca vive no seco. É interessante que, quando eu estava procurando uma vez este exemplo que eu queria dar, que a pessoa diz que a alma não vive no seco, e por isso ele bebia muito, bebia vinho, bebia cerveja, bebia muito, porque ele disse: se eu não beber, se ficar seco, estarei morto, minha alma irá parar num brejo, porque a alma nunca vive no seco. A pessoa que fez essa edição em francês colocou uma nota embaixo dizendo que ele estava fazendo referência a uma passagem de Santo Agostinho. Não é de Santo Agostinho, é do pseudo Agostinho. A passagem Anima Querte
quia spiritu in sic habitare non potest, ideo in sanguine ferto. A alma, certamente, porque é espírito, não pode habitar no seco, por isso está contida no sangue. Por que a medicina antiga dizia isso? Porque quando uma pessoa morria, o sangue parava de correr. É como se tivesse secado. Na verdade, o que a medicina dizia era o contrário. Por exemplo, um soldado que era atacado com a espada ou com a flecha, ele se esvaía em sangue e morria. E, portanto, ele dizia: a alma, porque é espírito, não pode habitar no seco. Por isso, a alma vive no sangue. Por quê? No momento em que eu morro, dizia essa medicina antiga, eu não tenho mais alma. O que eu quero dizer, então, é que, na verdade, muitas vezes a argumentação faz referência a outros discursos numa relação dialógica. Vocês se lembram que Bakhtin disse que o dialogismo era o fato de que um enunciado era sempre uma resposta a outro enunciado, concordando ou discordando de outro enunciado. Por exemplo, quando eu faço uma afirmação muito simples, os homens e as mulheres podem ocupar as mesmas posições porque têm a mesma capacidade física e intelectual. Eu estou me opondo com essa afirmação a um discurso machista que fala sobre a superioridade dos homens em relação às mulheres, né? Quer dizer, então, veja, na verdade, sempre há uma relação dialógica nos argumentos utilizados. Seguinte. Bom, agora eu queria, por último, tratar do que são topoi, que é muito utilizado na linguística de origem na obra de Diderot, e não na retórica, numa teoria da argumentação discursiva, não é esse o sentido de topoi. Na verdade, topoi, na verdade, não topoi, né? Topoi, topos, topoi, é o plural. Eu tenho lugares próprios, em latim loci proprii, ou em grego idioi topoi, e lugares comuns, loci comunes, em grego koinoi topoi. Bom, o que são topos? Em grego significa lugar, e topoi, lugares. Então, o que são lugares próprios e lugares comuns? Lugares próprios são aqueles elementos que estão presentes num campo, de um determinado campo discursivo. São aqueles princípios básicos que estão presentes num determinado campo discursivo. Veja, se eu pego o campo discursivo jurídico, diz: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena prévia sem cominação legal. Esse princípio é o lugar da anterioridade da lei. O lugar de anterioridade da lei é um lugar próprio do campo discursivo. É um princípio do campo discursivo jurídico. Ele é expresso pelo brocardo latino nullum crimen, nulla poena sine lege. Não há crime, não há pena sem lei. Depois, existe um outro lugar próprio do campo discursivo jurídico. Ignorantia iuris non excusat. A ignorância da lei não é desculpa. Que aparece no artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando-a que não a conhece. E no caput do artigo 21 do Código Penal, o desconhecimento da lei é inexcusável. Veja, eu tenho dois princípios. A ignorância da lei não é desculpa para cometer um crime. Eu posso dizer, eu não sabia que isso era crime,
mesmo assim, se você cometeu um crime, você não pode alegar a ignorância da lei, e por isso existe o lugar da anterioridade da lei. É preciso que haja uma lei anterior dizendo que aquilo é crime. Quando uma lei não define um crime, eu não tenho um crime. Então, lugares próprios são aqueles princípios que estão presentes num campo discursivo. Mas o que nos interessa mesmo são os lugares comuns. Seguinte, Roland Barthes vai dizer o seguinte: os lugares são lugares comuns, são, em princípio, formas vazias, mas essas formas logo tiveram a tendência a se encher sempre do mesmo modo, a exprimir conteúdos, primeiro contingentes, depois repetidos e reificados. A tópica tornou-se uma reserva de estereótipos, de temas consagrados, de trechos plenos colocados quase obrigatoriamente no tratamento de qualquer assunto. Daí a ambiguidade histórica da expressão lugares comuns. São formas vazias comuns a todos os argumentos, e quanto mais vazias, mais comum. E são estereótipos, proposições muito repetidas. Então, vamos ver esses dois sentidos do lugar comum. Seguinte. Veja, Aristóteles, nos Tópicos, elencou todos os lugares comuns. E era isso que era a invenção na retórica. Eu ia buscar, nessa lista de lugares comuns, aqueles elementos que serviriam de base para a minha argumentação. Eu vou dar apenas alguns lugares, que são aqueles que Perelman, no Tratado de Argumentação, considera os argumentos principais. Primeiro, o lugar da quantidade. O lugar da quantidade é um argumento que diz que aquilo que é mais é melhor. Ou seja, aquilo que é mais proveitoso para um número maior de pessoas, aquilo que é mais útil para um número maior de pessoas, aquilo que é mais adequado para um número maior de pessoas, etc. Isso é o argumento da quantidade. Por exemplo, Bombril tem 1.001 utilidades. Ter 1.001 utilidades está usando o lugar da quantidade. Ou então, esse exemplo de um anúncio da seguradora Sul América. A Sul América faz parte de sua vida desde o tempo em que o anúncio se chamava Reclame. Desde sua fundação, em 5 de dezembro de 1895, a Sul América é uma empresa em sintonia com o seu tempo e voltada para as necessidades de seus clientes. Durante toda a sua existência, a Sul América tem contado com a dedicação de seus funcionários, com o apoio dos corretores e prestadores de serviço e com a confiança de seus segurados. Por isso, ela chega aos 100 anos, em 1995, percebida pelo público como a seguradora mais confiável do mercado. Sul América Seguro, 100 anos de garantia. Veja por que é lugar de quantidade. Porque quanto mais uma seguradora é antiga, mais ela será confiável. Por quê? Porque se em 100 anos ela não faliu, ela terá uma confiabilidade muito grande. Veja, isso não é lógico, não é necessário que uma companhia, um banco, uma seguradora muito antigo sejam necessariamente mais seguros. Mas, de qualquer forma, é possível, é plausível. E, portanto, o que é mais antigo é melhor, é mais confiável. É interessante que esse texto verbal é acompanhado de uma foto de um antigo cartaz publicitário impresso em padrões já desuetos, desuetos desusados, né?
que mostra o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara e contém os seguintes dizeres: firme como um pão de açúcar, açúcar escrito com 2 S, como era na ortografia antiga. Sul América, a maior companhia de seguros de vida da América do Sul. Então, veja, açúcar está escrito com 2 S, segundo as velhas normas ortográficas. E os padrões de impressão são padrões muito antigos. Veja, tudo isso é o argumento da quantidade. Veja aqui, quando eu digo lugar da quantidade, é uma forma vazia. O que é mais é melhor. Em contrapartida seguinte, eu tenho o lugar da qualidade. A qualidade é aquilo que se volta para o único, para o raro, para aquilo que marca uma distinção em relação, digamos, à massa. Veja, por exemplo, essa propaganda do cartão nacional Visa. 6 meses de experiência, jovem, poliglota, de excelente reputação e prestígio, bem recebido no Brasil inteiro em mais de 200 países, procura para relacionamento experimental de 6 meses e futuro compromisso pessoas acima de 21 anos que adorem viver bem, gostem de viajar, ir a restaurantes, shoppings, teatros, supermercados, fazer compras e muitas outras coisas boas da vida. Rio de Janeiro veio o número de telefone, cartão nacional Visa, sem anuidade para você conhecer e aprovar. Entre em contato com a gente hoje mesmo, Associação Nacional Visa. Você tem 6 meses para testar e aprovar todos os seus benefícios e serviços exclusivos. Veja, eu aí estou falando de qualidade jovem, poliglota, de excelente reputação e prestígio. É o lugar da qualidade, porque eu estou dizendo aquilo que singulariza o cartão nacional Visa, e por isso ele não procura todo mundo, procura pessoas que adorem viver bem, gostem de viajar, ir a restaurantes, shoppings, teatros, supermercados, fazer compra, etc. Veja, isso é o topos da qualidade, isso é o lugar da qualidade. Vejo vocês que a democracia se fundamenta no lugar da quantidade, ou seja, eu tenho que, mesmo tendo que respeitar as minorias, as maiorias elegem o presidente, etc. Tal. Enquanto por exemplo, uma ditadura como a ditadura de Francisco Franco na Espanha, ele se dizia Francisco Franco, por la gracia de Deus, caudilho de Espanha. Caudilho da Espanha pela graça de Deus. Ou seja, não era voto. Deus havia dado a ele esse lugar. As monarquias, por exemplo, pensam no lugar da qualidade, porque, na verdade, é rei o filho mais velho do monarca reinante, e assim sucessivamente. Não importa as qualidades ou os defeitos que ele tem, mas ele tem um lugar de qualidade, um lugar específico dada pela hereditariedade que o torna monarca. Seguinte, lugar da ordem. O lugar da ordem é aquele que diz que o que vem antes é melhor que o que vem depois. Ou o contrário, o que vem antes é pior do que o que vem depois. Ou seja, que determina a argumentação pela ordem dos acontecimentos. Mas a sociedade não é vítima quando a situação chega a esse ponto. Ela é culpada. Reclama do governo, se esquece de quem colocou os políticos lá, foi ela própria. Ou seja, se eu voto num político, eu não posso reclamar do político que a maioria votou e colocou num determinado lugar. Por quê? A ordem, não vou dizer se esse argumento é justo ou não é justo, mas, de qualquer forma, é o argumento utilizado. Quer dizer, porque anteriormente existe a eleição,
E aí eu tenho a reclamação dos políticos, mas eu não posso reclamar dos políticos. Quem disse isso foi o ministro Marco Aurélio Mello, que é sempre uma pessoa que argumenta no sentido contrário dos outros. Mas, na verdade, também um argumento que é do lugar da ordem é o que é chamado laudator temporis acti, é o apologista do tempo passado, aquele que louva o tempo passado. Veja uma frase que disse um novelista de cujo nome não me lembro agora. Diz, basta comparar o que ouvimos hoje na MPB com o que ouvíamos há 20 anos. E se passarmos ao cinema, ao teatro e à TV, não há risco de retrocesso, já retrocedemos e parece que estamos adorando isso. É aquele que louva o tempo passado. Tudo que veio antes era melhor, etc. Tal. Agora, nós podíamos pensar que o argumento da ordem serve também para mostrar que melhor é o futuro. Início do manifesto, um trechinho do Manifesto Comunista. Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa unem-se numa santa aliança para conjurá-lo, o Papa e o czar, Metternich e Guizot, os radicais da França e os policiais da Alemanha. Mas não adianta, porque o comunismo é o futuro e o comunismo é muito melhor que a nova ordem. Então, veja que tanto o anterior é melhor, como o que vem no futuro é melhor. Seguinte. Outro lugar, são 6 lugares que Perelman considera. Depois é o lugar do existente. O existente é melhor do que aquilo que é possível. O nosso provérbio, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, é o argumento com o lugar do existente. O lugar da essência é aquele que fala da essência de alguma coisa. Ninguém imagina que Bolsonaro vai virar um ex-Bolsonaro. Ao contrário, se as declarações feitas nas últimas horas serviram para alguma coisa, foi para recordar que Bolsonaro, quando imprensado, torna-se ainda mais Bolsonaro. Ou seja, o que eu estou argumentando é que o bolsonarismo se torna ainda mais bolsonarismo quando ele é imprensado. Isso indica que a essência é melhor que a aparência e assim por diante. E o lugar da pessoa? O Conde de Santa Bárbara era um desses muitos maridos corajosos que recebem sem vacilar o golpe de uma afronta que as suas mulheres lhes dão. Isso é dos Mistérios de Lisboa, do Camilo Castelo Branco, né? Essa coragem não é, porém, uma qualidade nobre, é o cinismo, o extremo oposto da honra, que, por uma dessas analogias dos extremos, se parece muito com a virtuosa resignação. O conde não fora afrontado pela sua mulher, mas enquanto não soubesse os passos que ela dera fora de casa, deveria julgar que o fora. Não é preciso que um homem seja honrado para calar em si o vexame de uma preferência que lhe fere o orgulho, mas é rigorosamente preciso que seja de índole estragada até a lástima o marido que proclama a desonra da mulher para justificar a sua. Tal fora o Conde de Santa Bárbara. Ou seja, eu pego uma característica da pessoa e argumento com essa característica. Então, veja, são 6 os lugares comuns, são elementos vazios sobre os quais eu posso construir uma multiplicidade de argumentos. E era nessa lista dos tópicos, dos topoi, dos lugares comuns, que a retórica buscava os argumentos. No entanto, lugar comum, diz Barthes, tem um outro sentido. Lugar comum, seguinte, pode ser também
uma série de elementos que são repetidos, que são reiterados, que constituem um estereótipo. Rocha Pita, na história da América Portuguesa, vale-se do topos do locus amoenos para descrever a terra brasileira. Eu já expliquei para vocês o que é o locus amoeno, portanto, basta que a gente leia a descrição que Rocha Pita dá. Veja, um livro de história, hoje, não poderia descrever o espaço brasileiro desse jeito. O céu que o cobre é o mais alegre, os astros que o alumiam, os mais claros, o clima que lhe assiste, o mais benévolo, os ares que o refrescam, os mais puros, as fontes que o fecundam, as mais cristalinas, os prados que o florescem, os mais amenos, as plantas aprazíveis, as árvores frondosas, os frutos saborosos, as estações temperadas. Deixe a memória que o tempo de Tessália, os pênseis da Babilônia, os jardins das Hespérides, porque esse terreno incontinuado à primavera é o vergel do mundo, e se os antigos o alcançaram, podiam pôr nele o terreal paraíso, o Letes e os campos elíseos, que das suas inclinações lisonjeadas ou reverentes, as suas pátrias fantasiaram em outros lugares. Veja, ninguém ia descrever, um livro de geografia ou de história não ia descrever o espaço brasileiro com essa primavera eterna, que os prados que florescem são os mais amenos, as plantas aprazíveis, depois fazer referência ao tempo de Tessália, os pênseis, os jardins suspensos da Babilônia, os jardins das Hespérides, todos lugares fantásticos da mitologia, porque este terreno incontinuado da primavera é o vergel do mundo, é o pomar do mundo. E se os antigos o alcançaram, podiam pôr nele o paraíso terrestre, o terreal paraíso, o Letes, os campos elíseos, que das suas inclinações lisonjeadas ou reverentes. Então, veja, aí usa o lugar do locus amoenos. A literatura tem uma série de tópicos com os nomes latinos. Eu falei para vocês também do topos, do carpe diem, naquela ode de Ricardo Reis, do aproveita o momento, ou o topos do exegi monumentum, que construir um monumento, falar da perenidade da arte, em oposição à fugacidade da vida, ele fala da perenidade da arte. Então, há dois sentidos para lugares comuns. O primeiro sentido é uma forma vazia sobre a qual eu construo argumentos, lugar da quantidade, lugar da qualidade, lugar da ordem, etc. Ou então, o tópico pode ser um conjunto de elementos que são repetidos, digamos, uma forma que é sempre repetida em diferentes textos. Vejam vocês que os antigos não tinham nenhuma ideia de originalidade na construção dos textos, porque a ideia de originalidade vai aparecer com os românticos, que vão pensar que o poeta deve ser alguém que cria do nada alguma coisa. Não, os antigos pensavam sempre no conceito de emulação. Na verdade, eu imitava aperfeiçoando os elementos que outros já usaram. Seguinte. Eu queria dizer uma última coisa para vocês sobre argumentos. Eu tenho argumentos quase lógicos. E, uma ocasião, eu vi num artigo da Dora Kramer, ela dizendo que o Lula usava argumentos quase lógicos. E argumento quase lógico, para ela, era um defeito. Não, ela não sabe o que é argumento quase lógico em retórica. Todos nós
usamos argumentos quase lógicos. Veja, os raciocínios lógicos constroem-se com base no princípio da não contradição, ou seja, uma coisa é ou não é, mas não pode ser e não ser ao mesmo tempo, da identidade. A é igual a B, e da reciprocidade, da transitividade, da inclusão, da comparação de quantidades, etc. É pelo princípio da transitividade que se estrutura o argumento lógico. Se A igual a B, B igual a C, então A igual a C. Isso é um argumento lógico. Agora, a afirmação, os aliados dos meus aliados são meus aliados, ou os amigos dos meus amigos são meus amigos, lembra a estruturação lógica do princípio da transitividade, mas não é necessariamente verdadeiro que os amigos dos meus amigos sejam meus amigos, ou que os aliados dos meus aliados sejam meus aliados. Por isso, o argumento quase lógico é um argumento aparentemente lógico, e todos nós trabalhamos com argumentos quase lógicos. Isso não é nenhum demérito, já que é da essência da argumentação operar com raciocínios preferíveis, entre os quais os quase lógicos. Por exemplo, funções iguais, salários iguais. X é corrupto, afinal, todos os políticos são corruptos. É preciso construir escolas hoje para não erguer prisões amanhã. Crianças são crianças. Não faça aos outros aquilo que não queres que façam a ti. Aqui eu tenho o princípio da reciprocidade. Crianças são crianças é o princípio da identidade. Eu podia pensar que é uma tautologia, mas não. Quando eu faço essa afirmação, crianças são crianças, o que eu quero dizer é criança, aqueles que estão na infância, é o primeiro sentido de criança, são crianças, são irresponsáveis, crianças são crianças. Eu, com o princípio da identidade, eu construo um argumento. Seguinte. Bom, nós vamos passar agora, nós estamos já quase uma hora, para o final do nosso curso. Eu diria para vocês que o discurso é uma estrutura, porque o discurso é uma organização linguística. E eu tenho uma organização não só morfológica, sintática, fônica, mas eu tenho também uma organização de elementos que ultrapassa o nível da frase. Com várias frases, eu crio determinadas estruturações, a narrativa, a sucessão dos acontecimentos, a descrição, o seu tempo, etc. Mas o discurso também é história. O discurso é integralmente linguístico e integralmente histórico. A enunciação é histórica. E eu percebo a historicidade da enunciação, percebendo a enunciação como uma resposta a um dado enunciado, a um enunciado contrário. Seguinte, vejam, este cartaz, na verdade, era um cartaz em inglês que traduziram, eu acho que mal traduzido, porque onde está escrito negro, em inglês estava escrito África. E onde está escrito branco era europeu, asiático e racista. Bom, vejam vocês que são 4 imagens do cérebro. A parte de dentro do cérebro, com as suas circunvoluções, etc. Embaixo do primeiro é um cartaz de uma campanha antirracista que foi feita na Inglaterra. Embaixo do primeiro cartaz, do primeiro cérebro, está escrito negro. Embaixo do segundo, branco. Embaixo do terceiro, asiático. Se você observar esses 3, são 3 do mesmo tamanho. E aí tem um cérebro bem pequenininho, está escrito racista. Bom, o que nós vamos dizer é o seguinte: entre negros, brancos e amarelos, ou entre africanos, europeus e asiáticos, não existe nenhuma diferença de inteligência. Quem é pouco inteligente é o racista. Quem acredita nas teses, quem é racista, é pouco inteligente.
e por isso foi o cérebro pequenininho. Agora, por que esse cérebro, por que usaram essa imagem de cérebro nessa propaganda? Porque no século XIX havia uma tese que dizia que os brancos eram mais inteligentes que os negros e amarelos. Claro que isso não é científico, porque um antigo diplomata francês no Brasil, o Conde de Gobineau, que foi diplomata na corte de Dom Pedro II, escreveu um livro que se chama Ensaio sobre a Desigualdade das Raças, e ele pretendia mostrar que os brancos tinham um cérebro maior que os seres de outras raças. Depois se verificou que tudo aquilo foi inventado pelo Conde de Gobineau. Na verdade, então, esse discurso é uma resposta a essas teses racistas do século XIX, que serviram de justificativa para a colonização dos países africanos, asiáticos, no século XIX. Seguinte, às vezes esta referência a um outro termo fica claro no texto. Eu tenho 2 textos aqui do Zé Paulo Paes que são notáveis, Mini Cantiga da Amigo, Coita, Coito. Esse texto é fantástico, porque, veja, primeiro, ele escreve coita e coito com Y, dando ideia de ortografia antiga. Claro, vocês sabem que a cantiga de amigo era uma forma poética medieval em que uma mulher tomava a palavra e se dirigia a um homem. Então, veja, coita. O que significa coita em português? Coita são os males do amor, as penas do amor. Existe ainda hoje a palavra coitado, que vem da palavra coita, mas a palavra coita não é mais usada em português. Veja, terminada por A. E coito. Coito é a relação sexual. Essa palavra não devia ser escrito com Y. Ele escreveu com Y apenas para indicar que se trata de um texto antigo. Qual era a característica da cantiga de amigo? Os refrões de sílabos. Os refrões de sílabos, os refrões de 2 versos. Então, eu tenho coita, coito, porque era uma mulher que se dirigia a um homem, sentindo a ausência desse homem, sofrendo os males do amor, e ele vai dizer no final: os males do amor são a falta da relação sexual. Quer dizer, eu tenho aí o verso dístico de 2 versos, a estrofe dística de 2 versos, e eu tenho todas as características da cantiga do amor, com uma leve ironia feita pelo Zé Paulo Paes. Seguinte, esse se chama Kipling Revisitado, também do Zé Paulo Paes. Se etc, 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 serás um teorema, meu filho. Esse texto é notável. Agora, eu só posso entender esse texto se eu entender que o que Zé Paulo Paes está fazendo é ironizando um texto de um autor inglês que se chamava Rudyard Kipling, que tem um poema que se chama, em inglês, se chama If. If é se, a conjunção se, né? Bom, cada estrofe começa por se, e são 7 estrofes. Então, ele diz, se, etc., é a estrofe do Kipling. Se você fizer tudo o que o Kipling diz, você será um teorema, porque você comprovará o que Kipling diz. Vamos ver o poema, só a primeira e a última estrofe do poema do Kipling. Vamos ver. Se és capaz de manter tua calma, quando todo mundo ao redor já a perdeu e te culpa, de crer em ti quando todos estão duvidando,
E para esses, no entanto, acharam uma desculpa. Então, 7 estrofes, começada por C. A última diz assim: se és capaz de dar, segundo por segundo, ao minuto fatal, todo valor e brilho, tu é a terra com tudo o que existe no mundo. E o que ainda mais, és um homem, meu filho. Bom, veja, a conclusão do Rudyard Kipling é que, se você fizer todas essas coisas, és um homem, meu filho. E ele diz, serás um teorema, meu filho. Você vai comprovar as teses, as qualidades que Kipling, que era um poetastro, esse poema aqui é muito ruim, e Zé Paulo Paes era um poema muito conhecido. Quando eu era jovem, esse poema era muito conhecido. E hoje está meio esquecido, mas a paródia que Zé Paulo Paes faz disso dá uma historicidade a essa enunciação. Eu só posso entender conhecendo o texto do Kipling. Na verdade, argumentar é sempre se opor a outro ponto de vista. Por isso, o princípio central da argumentação antifonia. Bem, e eu termino este curso dizendo a vocês o seguinte, que um curso de letras pode oferecer ao mundo uma utopia, e essa utopia é a utopia da retórica. A retórica é filha da democracia, ou seja, a cada ponto de vista, eu apresento um ponto de vista contrário e tento convencer os outros da validade, da utilidade, da plausibilidade, da possibilidade, da probabilidade de que meu ponto de vista seja o melhor. Então, eu diria a vocês o seguinte, que muitas vezes se pensa que o curso de letras é uma coisa menor. Não, não é menor. Nós tratamos da linguagem humana, e a linguagem humana é aquilo que muda a realidade, aquilo que cria sonhos e utopias, fala do que existe, discute o que nunca existiu, apresenta, cria sonhos e utopias, apresentando possibilidades que nunca existiram. Ora, não é uma tarefa menor ser professor do que Cecília Meirelles, no poema, no romance 53, ou das Palavras Aéreas, no Romanceiro da Inconfidência, diz: há palavras que estranha potência volta. A liberdade das almas, ai, com letras se elabora. Nós, ao aumentar a capacidade de linguagem dos nossos alunos, somos professores da liberdade das almas. Isso não é um trabalho menor. Obrigado a todos vocês por terem acompanhado este curso ao longo de todas essas semanas. Obrigado.